Oi pessoal, tudo bem? Eu ia marcar um Zoom com vocês, eu acabei de fazer, agora na hora do almoço, o PowerPoint, preparar para passar para vocês aquela reunião com segurança que até sexta-feira ou fim de semana eu ia fazer com vocês e não consegui. Eu queria me desculpar, né, por isso, porque a gente um monte de coisa, se vocês tiverem a visão daqui, a gente tem muita coisa para fazer, entra criança toda hora, pais visitando a escola, a gente tem que parar. Enfim, eu vou gravar isso daqui, esse material do PowerPoint que eu vou passar para vocês, depois eu vou mandar, vou disponibilizar para vocês, porque é interessante, tem alguns aplicativos que vocês precisam saber tudo o que foi passado para a gente. Bom, então, foi um encontro com o Coronel Rogério Cândido, né, da Polícia Militar, e várias pessoas estiveram presentes. Então, o prefeito Edinho Araújo, o coronel Fábio, que é este, né, que a gente teve, que teve toda a organização do evento, Paulo Henrique Beltrán, coronel Jim Charles, vereador, o doutor Gustavo, promotor de justiça, doutor Mauro, policiamento civil, doutor Bruno, defensoria pública, a Ana Carolina, do Conselho Tutelar Norte, o Coronel Santana, do Corpo de Bombeiros, Fabiana Zanqueta de Azevedo, secretária da Educação, Dr. Evandro Pelarim, juiz da Vara da Infância e Juventude, Adriana Aparecida Campanhola do Prado, que é nossa diretora regional de ensino, Comandante Montenegro da Guarda Municipal, Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, Polícia Militar, Wilson Correia, Conselho Tutelar Sul, Coronel Fábio, do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Marcelo Lessa, da Polícia Militar, e essas pessoas compunham a mesa. Então, nós tivemos uma palestra, que eu vou fazer o resumo da palestra para vocês, que é muito interessante, e eu fiz um resumo da frase principal que cada um falou, certo? Então, o prefeito Edinho Araújo, o que ele mais destacou? Que há uma necessidade de se fazer um protocolo para evitar esse tipo de coisa. Depois vocês vão ver no decorrer que a gente já conseguiu arrumar esse protocolo aí. O coronel Jim Charles, ele citou que precisa se buscar soluções. Então, quer dizer, apareceu um problema, então a gente tem que ter solução, né? Doutor Gustavo, somos fortes quando nos unimos. E essa é uma frase que marcou e eu acho que é o que está acontecendo, né? Essa reunião uniu todo mundo, uniram as escolas, a preocupação da escola com a polícia, etc. O doutor Mauro, conhecer os alunos para evitar problemas futuros. Vocês vão entender um pouquinho lá para frente. Isso é primordial para si, porque o que acontece nessas mortes, nesses ataques, sempre é gente de dentro. Exceto, obviamente, o caso que aconteceu em Blumenau, né? Sempre tem a exceção, mas 90% dos casos são alunos da própria escola, que sofreram algum tipo de bullying, etc. Dr. Bruno defendeu as 3 plataformas básicas, então ele falou sobre sobrevivência, ficar vivo e proteger os nossos, então a defesa pessoal, né, a defesa de cada um, o equilíbrio, mantê-lo para tomar decisões. Então, uma pessoa que está apavorada, a gente não consegue manter a decisão correta, pensada, né? Então, ele falou isso para mim, foi bem pesado isso daqui. Não pesado, teve um peso muito bom, né? E a humanidade, que isso eu acho que foi o peso maior. Olhar para o aluno problema com amor. E o que eu sinto, assim, nesses mais de 40 anos na área da educação, é que a criança problema é um problema. Não é. Às vezes ela é uma solução, sabe? Então, a gente tem que tratar esse aluno diferenciado. Às vezes faltou amor em casa, faltou alguma coisa, perdeu pai, perdeu mãe, a gente tem que entender isso, né? Então, ele frisou muito isso daqui, né? A humanidade. A Ana Carolina, do Conselho Tutelar, ela citou muito, falou sobre a educação transformadora. Claro, gente, a educação que transforma, né? Então, se essa criança vem com um problema de casa, falta alguma coisa, cabe a nós também acolher essa criança e transformá-la. Se ela vem uma criança revoltada, cabe a nós transformar essa revolta em coisa boa, em coisa útil. Então, nós, da área da educação, temos um peso muito grande em relação a essas crianças, tá? Coronel Santana, que é do Corpo de Bombeiros,
Eles têm um projeto lá que é o Bombeiro Educador. Então são pessoas que estudam, que fazem que tem toda essa pedagogia acadêmica e tem as noções e atividades para trabalhar com a criança desde pequeno. Tem criança que tem medo de policial, que tem medo de bombeiro e tal, então eles têm já esse serviço, isso eles já vêm fazendo, então eu achei bem interessante. Ter atitude frente a problemas, né? Tem gente que paralisa, né? É um problema essa paralisação, então sempre pensar na atitude, né? O que eu faria, né? A Fabiana, que é a secretária da Educação Municipal, diz que a hora da comunicação, escola-polícia. Ela falou isso bem claro. Eu acho que é um problema mais municipal estadual nesse caso, mas eu não descarto esse estreitamento, né? Que é interessante, o mundo está violento, eu achei bacana também isso. Combater as fake news, que eles bateram muito nessa tecla, que tem de fake news sendo espalhada, inclusive jovens aqui da própria cidade para se divertir, eles começam a espalhar, vamos fazer, começam a ver os resultados da fake news deles nas pessoas e se divertem com isso. Então, é muito grave isso daqui, né? Porque às vezes as pessoas mexem tanto com as pessoas que elas deixam de levar os filhos para as escolas. Inclusive, foi muito frisado isso, lugar de criança é na escola, né? No horário escolar, obviamente, e não em casa, né? Eles falam não ficar em casa por medo de terror. Bandido não pode mandar na gente, nem quem quer se divertir. Então, fazer um boletim de ocorrência, tem um suspeito, é a segunda vez que ele passou aqui, né? Isso a gente faz, isso eu já fiz, né? Passou aqui, olhando para cá, inclusive fim de semana, mas aí a gente que quer conhecer a escola, né? Mas a gente fica de olho nisso. E acalmar os pais, foi pedido muito isso, porque como eles estão lá vendo o que está acontecendo, eles têm a visão de cima, nós temos a visão lateral, de baixo, né, na linha, não dá pra gente ter muito essa noção que eles têm, mas eles falam que é para acalmar vocês, né? Eu sei que deve ser difícil, mas eu tô fazendo a minha parte. Dr. Evandro Pelarin ataques, terrorismo. Então, gerar medo sem um motivo político. Então, ele vê isso sem um motivo político, mas que tem uma equipe aí gerando esse medo, né? Arcabouço legal, que é básico na lei, que enquadrar o causador de alarde para causar pânico na população. Tem que ter uma lei específica, eu acho, se eu não me engano, acho que existe essa lei já, mas tem que botá-la em prática, né? Rio Preto, 6 adolescentes ameaçadores, sendo que um deles frequenta chats. Eu vou passar para vocês aonde é que ele frequenta esse chat e o perigo disso. Então, ele já sabe quem são, ele já sabe, porque tem uma pessoa que ele detecta, ele faz um tour virtual, um policial daqui, que é o melhor do Brasil, tá aqui em Rio Preto. Ele faz para pegar, então ele conhece, ele sabe quais são essas pessoas. Então tem que provar que ele está espalhando esse terrorismo, né? Esses 6 adolescentes aqui. Então as características, né? São vingativos. Algo acontecera no passado dentro da sala de aula. Então, por isso que eles frisam que geralmente 90% dos casos é da própria instituição de ensino. Sofreu bullying, teve algum problema com funcionários ou com a própria direção, ficou com raiva e volta para se vingar, né? Rondas virtuais. Então, eles fizeram, um dia após esse ataque em Blumenau, tiveram muitas fake news. Eles fizeram uns policiamentos, umas rondas, que eram mentiras, que eram fakes. Então, tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes vê a ronda, eu mesmo vi aqui na escola estadual o policial parado ali, tudo fake. Não, olha, vai lá, vai ter um ataque ali. Disseram que vai ter um ataque. São os próprios adolescentes fazendo isso, espalhando terror. É possível identificar os espalhadores de terror. Então, por quê? Porque é essa pessoa que faz aqui em Rio Preto, que é o melhor do Brasil, e identificam, então eles conseguem identificar. Não devemos replicar fake news contribuindo para que o terror se espalhe. Eu acho que esse é o maior desafio nosso. Então veio ali uma foto, olha, invadiram outra escola, olha, essa escola recebeu ligação. Não replicar isso, porque isso daí gera medo.
Então, esse adolescente que quer se divertir, ele espalha num grupinho e dali as pessoas replicam, o negócio cresce de uma tal forma que vira um medo generalizado. Então, para evitar isso, não replicar, não é para replicar. Não há dados concretos para a Laje em Rio Preto. Então, eles sabem o que eles estão falando, né, gente? Então, se o melhor do Brasil está aqui, então eu acho que ele está falando isso com propriedade, né? Aí vem a Adriana, da Diretoria Regional de Ensino, que é a nossa delegada aqui, que nós respondemos pela Diretoria Regional de Ensino. Muitas fake news espalhadas, vocês percebem que, né, há um consenso em relação a isso. Acolher as famílias, né? Então, vamos ouvir as famílias, vamos acalmá-las, vamos ver o que a gente pode fazer, que é isso daqui. Eu fui para a reunião, eu e a Dani, foi de um dia para o outro, foi bem rápido isso, mas foi muito boa, foi bem bacana mesmo, eu amei. E formação, ela também defende a formação interdimensional, o que representa a busca da integração entre as diferentes dimensões constitutivas do ser humano nos processos formativos que ele vivencia na escola ou em outros espaços educativos. Isso pressupõe o equilíbrio das relações do indivíduo consigo mesmo, com os outros seres humanos, com a natureza, com a esfera transcendente da vida. Então, focar nisso, porque esse é o equilíbrio do ser humano. Então, a gente tem que focar a criança. Eu percebi que tem alguma coisa errada ali, eu vou equilibrar essa criança, né? Então, eu achei bem bacana também o que ela falou. Comandante Montenegro, eles fazem a ronda dentro do possível, né? Porque eles fazem de bicicleta, né? É aquela ronda que a gente vê principalmente no centro, né? Então ele diz, se tem uma emergência, que é para ligar imediatamente para 153. Esse é o telefone deles. Gente, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Coronel Azur Lopes, Azur, né, eles falam, identificar o problema antes de ocorrer. Eu vi que tem um aluno aqui que ele maltrata os animais. Eu vi um aluno que ele... Então eu tenho que prestar atenção nesse aluno. Eu tenho que chamar a família, conversar e também, olha, fica de olho no que ele está assistindo, segue as redes sociais dele. Por quê? Porque vocês vão ver como está perigoso isso. Eu vou passar mais para frente. E o acolhimento, né, que a maioria falou também sobre isso, evita procedimentos futuros, né, mais agressivos, né? Então, foi muito bacana a parte dele. O Nilson Correia, que é do Conselho Tutelar Sul, ajuda mútua, é hora de darmos as mãos, como falado lá, né, a união de todos. E na união, nós temos mais de 110 mil crianças e adolescentes. Gente, é muito adolescente, muita criança, né? Acolhimento às crianças que não possuem amor em casa, que é o que eu falei lá no princípio. Então, eles bateram muito nisso também. A gente detecta a criança que faz... Isso acontece mais na rede estadual e municipal, né? É difícil acontecer na rede particular. Tem, mas é muito difícil. O que tem aqui, às vezes, a família não percebe os sinais que a criança está dando, de ciúmes de irmão, que chegou agora, alguma coisa assim, mas a gente chama e conversa. Mas aqui, detectou alguma criança que está faltando amor, acolher essa criança e reverter o quadro para não se transformar numa criança vingativa, né? Eu acho, gente, que é muito bacana isso e a gente tem que prestar mais atenção nesse tipo de coisa e fazer um trabalho com essas crianças de aceitação, não só a nosso acolhimento, mas o acolhimento entre eles, porque o maior problema é esse, é entre as crianças, é o bullying que existe entre eles, né? O maltratar o amigo ou não acolher o amigo frente a um problema. Então a gente tem que trabalhar a criança. Eu entrei semana retrasada em 2 salas para falar sobre isso. A criança está com dificuldade, vocês têm que acolher. O meu amigo está chorando, eu tenho que ir lá. Para de chorar! Não, eu tenho que ir lá. Eu posso te ajudar? Vem sentar comigo, vamos fazer trabalho junto, vamos fazer aqui. É isso. Entre eles, eu acho que é o principal trabalho que deve ser feito. E o Coronel Fábio, ações especiais, né? Ele é da Polícia das Ações Especiais. Então, em cada caso tem que ter uma ação que difere das ações rotineiras, né? E o Coronel Lessa,
Rio Preto, um dia após o dia fatídico, né, de Blumenau, eles tiveram 15 ocorrências na cidade sem problemas. Um deles, um menino desses daqui, que eles foram ver, tinha uma faca de casa e foram abordar o menino, perguntar o que tinha acontecido. Ele falou que ele tinha levado a faca de casa para se defender, né? Então, mas não teve nada. Fake news, falou muito também, foram espalhados pela cidade espalhando terror. Não é para replicar. Não seja divulgador de fake news, isso foi muito batido, né? Então, pra gente... Ai, olha, tá aqui a foto, mandar. Diz que tem grupos de adolescentes que pegam as fotos dos Estados Unidos e postam, falam que foi no Brasil, escreve. Gente, isso qualquer pessoa faz, né? Tá fácil hoje, né? Então, para tomar cuidado. Antes, verifica se é verdade, vai atrás, digita, vê na internet antes de replicar isso. Não é para replicar. Bom, agora o resumo da palestra do Coronel Beltrán, que foi maravilhosa. Então, é um resumão, tá, gente? Ataques ativos, agressores ativos e primeiros interventores, né? Que ele estava falando como que acontece isso. No dia 20 de abril de 1999, dois adolescentes de 17 e 18 anos, em Columbine, nos Estados Unidos, que começaram foi a primeira invasão em escolas e eles mataram, né? Essas 13 pessoas e 24 ficaram feridas. E eles, então, estavam elaborando esse ataque há um ano. Eles ficaram há um ano elaborando esse ataque. E dias antes do ataque, eles ligaram para a polícia, avisaram que eles iam atacar, que eles iam matar pessoas e que eles iam se matar. Por quê? E eles falaram o motivo, ó, fomos durante a nossa escola toda, nós sofremos bullying, nós somos taxados como a máfia do trench coat, que eles usavam sobretudo preto, isso também tem que ficar de olho, a criança que é muito depressiva, que é muito para baixo, que usa muito preto, né, tem que ficar de olho para ver. E esses dois alunos eram assim, então quer dizer, eles se destacaram de todos os outros, ninguém fez nada, ninguém foi atrás, ninguém conversou, ninguém foi saber o que estava acontecendo, ninguém fez o acolhimento desses dois adolescentes. Se tivesse feito o acolhimento, poderiam ter evitado isso, porque eles sofreram bullying. O que tinha que ter feito? Conversaram com os pais, se é que eles tinham, eu não sei, né? E o acolhimento entre os alunos, porque deu problema lá, voltaram para a escola para se vingar. Então, eles chamaram esse dia de grande dia, porque ficaram um ano fazendo essa programação, né? E no dia que eles fizeram, foi rápido, e eles, então, depois se mataram, né? Já estava tudo programado para fazer isso, e eles avisaram a polícia. Então, outra coisa que ele falou aqui também, eu não estou seguindo essa ordem, porque senão fica muito comprido o vídeo, que, geralmente, 81% dos casos... Não, 80% dos casos, eles contam para alguém. Ou para um amigo da sala, ou alguém fica sabendo. É muito raro não ficar sabendo. Então, orientar os filhos em cara, filho, se você soubesse, algum amigo vier falar alguma coisa, você avisa a mamãe, avisa a gente em casa, e a casa avisa a escola, e a escola avisa a polícia. Evita-se muita coisa nisso. Eles, geralmente, para o próprio colega de classe, eles contam. Então, foram apelidados dessa maneira por usar o sobretudo, né? Então, eles foram desprezados e segregados. 19 de abril de 1999, eles avisaram a polícia, né? Ó, o que eles culparam? Eles culparam pais e professores por transformarem os seus filhos, olha como que eles chamavam, os filhos dos pais ali, de ovelhas intoleráveis. Então, é o nome que eles deram a todos os outros alunos, ovelhas. Por que ovelha? Porque não reagiram, não tiveram tempo para reagir. Intolerável, porque eles foram intoleráveis com eles, né? Olha que perigo. Aí, ele também falou sobre a imitação. Então, esses jovens, eles imitam alguma coisa. Eles estão imitando. Então, qual é o perigo de se propagar esse tipo de notícia? Os outros jovens que assistem a notícia vão querer ser famosos como eles e vão começar a imitar o que eles fazem, né? Então, isso é um perigo. Inclusive, muitas redes de televisão, eles mudaram a política de abordar esse tipo de ataques, de notícia. Para não dar ênfase e para não despertar nos alunos, os adolescentes que querem ficar famosos, porque eles vão muito atrás de fama,
é o jeito que se noticia, né? Então, após o ocorrido em Columbine, no Brasil e no restante do mundo, houve ataques. Então, a notícia do grande dia havia se espalhado e muitos, querendo ficar famosos, copiaram o que ocorrera. Então, um problemão isso, né? A solução: não divulgar os ocorridos para que não haja imitação por pessoas carentes de fama. Os jornais precisam mudar o foco dessas notícias, que eu acabei de falar. Não há perfil do tipo escola a alvo. Motivo dos agressores: estresse social gerado na própria escola. Queixa dos colegas de sala que maltratam, que segregam, que botam os apelidos, que fazem bullying. E parceiros românticos, às vezes é um caso que não deu certo, outro menino conquistou a menininha dele e ele vai para se vingar. E funcionários da escola também, foi maltratado por algum funcionário e ele também volta para se vingar da escola, ele se vinga da escola como um todo. Utilizam armas de fogo ou brancas adquiridas em casa. 95% são adquiridas em casa. Apresentam sintomas psicológicos, comportamentais, destoantes da normalidade. Apresentou um comportamento que destoa, a gente tem que ficar de olho. Obcecados por jogos violentos e técnicas paramilitares. Prepare-os para o grande dia. Isso é o que é o perfil a grosso modo, de todos. Fatores negativos da vida doméstica: bullying, histórias de ações indisciplinares nas escolas, comportamentos suspeitos. Tem que ficar de olho. Medidas de segurança: bloqueio escolar. Aqui a gente já começou a fazer, né? Logo depois que aconteceu isso, a gente pede identidade, nós estamos pedindo identidade. Tem que apresentar a identidade aqui, a gente já dá uma checada, né? Então, por quê? É o que eu falei para vocês. Entra qualquer um. Como que eu vou saber quem está entrando aqui? Ele chega ali e fala: eu vim conhecer a escola. Como todos vocês fizeram. Eu não sei o parâmetro de cada um. Então, a gente já começou a fazer isso e eles pediram lá. Peçam documentos. Então, uma pessoa que mandar documento falso não atende, nem volta, né? Porque sabe, já é uma barreira isso. Você pode me passar o seu documento de identidade, seu CPF? Aí fica fácil, né? Câmeras de segurança, a gente já tem. Sistema de alerta para comunicar funcionários, eu achei bem interessante. Quando tem alguma coisa estranha, a gente combinar entre os funcionários, ou tocar um sino. Tocar o sino 3 vezes significa que é alguma pessoa suspeita, fica todo mundo de olho, sabe? Já pegam as crianças, já começam aí o movimento. Então, eu achei bem legal, eu nunca tinha pensado nisso, foi bacana e nós vamos combinar isso aqui na escola. Detectores de metais, não é o nosso caso, né? Canal entre escola, população e a polícia. Botão do pânico. Gente, só se ficar muito grave, eu acho que o botão do pânico em algum lugar aciona a polícia, né? Eu não sei como que funciona isso, mas eu vou atrás sim, porque eu achei interessante também, né? A gente ter esse botão direto. Não sei se é tão fácil assim. Seguranças espalhados pela escola, em escolas muito grandes e públicas principalmente. Operações policiais de ronda, né? Os alunos serem orientados para contar caso saiba de algo. Lembra que eu falei da porcentagem? 81 mesmo. Atos de intimidação devem ser avisados às autoridades. Então, alguma criança foi intimidada ou por um outro aluno, ela tem que avisar a família avisa a escola e a escola avisa a polícia, né? Porque tem muito disso. Estado mental alterado, que a criança entrou meio diferente, suando, né? Ou falando coisa, ou muito esbaforido, tem que ficar de olho. Treinamento da equipe local, gente, só se eu pagar um curso de arma, sei lá, o que pode ser de defesa pessoal, né? Ou de quem fica ali, né? Que seria o meu caso, da Dani, que a gente fica mais exposto ali. Monitoramento de alunos, né? A gente não tem problema com isso. Análise de ameaças. Então, ameaçou, a criança falou brincando, mas fica de olho, você vai atrás para ver, porque nem sempre é uma brincadeira, né? Observar ações. Então, dos alunos, sempre quando acontece alguma coisa que eles usam o tablet, já aconteceu aqui na escola, inclusive eu já expulsei uma menina aqui. A gente recolhe os tablets e eu vou lá nos históricos. Então, vocês precisam fazer isso em casa e eu vou mostrar o porquê, que perigo eles estão correndo. Ver o tipo de música que eles estão ouvindo,
eu não sei se vocês se lembram daquele caso do menino do rock que aconteceu aqui na Ponto Alfa, lá no Francisco Cal. O que eu fiz? Eu chamei esse menino e fui fazer uma análise das músicas que ele ouvia. Era tudo música de morte, de caveira, de sepultamento. Eu falei, ó, é isso que eles propagam apologia ao mal, é isso? E o menino ficou assim, ele falou, não, mas eu não sabia que era isso. Mas você precisa saber, eu falei, dá uma olhada em todos os DVDs deles, né? O que é só morte, né? É a morte, ninguém quer morrer, né? Então isso não é uma coisa legal. Então eu fiz um trabalho e fui criticada, saí no jornal, só a Globo, no jornal do William Vac, porque ele é primo nosso, que eu falei, ó, se não divulgar direito, eu vou acionar o William Vac, porque era do jornal dele. Foi a única que fez uma reportagem bem bacana, né? Mas o resto, jornal, diretora de escola, pune aluno por gostar de rock, foi um horror, né? Mas você vê como é importante, né? Então, mensagens em paredes que picham, tipos de amizades em redes sociais, grupos que ele frequenta nas redes sociais e a tribo que ele frequenta. Então, ficar de olho nisso, nos alunos, é aquilo lá. Convida os alunos para tomar um café em casa, vamos ver, e vocês observam, né? Tem um grupo neonazista nos Estados Unidos que ele exerce influência aqui no Brasil. Então, os brasileiros copiam esse grupo, acham lindo espalhar o terror. Então, também ficar de olho para ver o que essa criança está lendo e vendo. Bom, agora aqui chega a parte perigosa aí. E essa parte vocês têm que ver em casa. Então, os policiais disseram que tem alguns jogos na internet que as crianças participam e os pais não sabem, que desencadearam ataques reais. Então, um deles é o Grand Theft Auto, que é esse daqui. Depois vocês vão olhar e vão digitar na internet para ver o que é. Sobre crime, ataque, morte, um horror. Esse que vocês conhecem, que ficou bem famoso aqui, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, é da Baleia Azul, né? O jogo que brinca com a morte. E esse daqui, o Free Fire, que é também um jogo muito violento. As crianças que têm esse perfil de ataques participam desses jogos aqui. Isso é gravíssimo, eu não sabia disso, mas eu achei interessante. Formas de navegar na internet. 4% é o que a gente usa, é o que é liberado e é legal. Que eles fizeram simularam aqui como se fosse um iceberg, né? Então, essa parte de cima do iceberg, a pontinha, é o que a gente usa na internet. Então, a gente usa para fazer trabalho, vocês também, para a gente se comunicar, etc. Essa parte aqui, ó, que é o Deep Web, essa parte os bancos usam, o governo usa, hospitais usam, que é uma parte que nós não usamos na internet, mas ela é legal, tá? Então, tem segurança e tal. Essa parte aqui, que é o Dark Web, essa parte aqui, ela é ilegal. Então, essas crianças que participam de alguns jogos, eles estão usando isso daqui, que é ilegal. Aqui ninguém sabe quem é quem. Não tem como, tem, né? O especialista, mas não tem como a mãe, o pai, vocês saberem quem está por detrás disso aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado, que muitos jogos, eles ficam de olho nesses joguinhos bobinhos aí que as crianças têm, esses caras que navegam por aqui, e oferecem um aplicativo para potencializar o ganho dele nos jogos. E a criança baixa o aplicativo e eu vou mostrar para vocês quais são. Tá? Então, eles navegam. Por isso, a criança, o teu filho começa a navegar por aqui sem você saber. Então, cuidado. E aqui onde acontece? Aqui só tem bandido e assassinos, né? E pedófilos também. Ó, este é um aplicativo perigoso, Tor, ele é uma cebola, tá vendo, ó? Esse aplicativo aqui, se o teu filho tiver, ele tá navegando ilegalmente e tá fazendo jogos, participando ilegalmente e tá aí com essa turma aí perigosa. Fica de olho. Outro, o mundo sombrio do incels, né? Celibatários involuntários que odeiam mulheres. Então, é outro aplicativo, incels. Digitem tudo isso na internet, tem tudo lá, vocês vão ver. E o outro é o 4chan,
Esse daqui, ó, eles, olha só, vou ler. Eles arrombaram o e-mail de Sarah Palin, transformaram fatos de gatinhos no negócio milionário, encontraram gente que se escondia da polícia no outro lado do mundo, derrubaram o site da indústria fonográfica, ressuscitaram a fama de um cantor dos anos 80, encheram o YouTube de pornografia, desafiaram a cientologia é aquela religião do Tom Cruise, e nocautearam os inimigos da Wikileaks. Eu nem sei o que é isso daqui. Eles são os membros do Fórum Americano, 4chan, né? Olha aqui, que é uma espécie de rede antissocial, olha isso, onde é possível interagir com outras pessoas que nunca se identificam, à vontade para fazer qualquer coisa. Então, você não sabe quem é. Então, você fica à vontade ali navegando, você faz as atrocidades e ninguém descobre, né? Ninguém. Perigosíssimo também. Esse também, ó, é um aplicativo que você se comunica, também você não sabe quem é. E muitas corporações estão usando esse aplicativo, mas ele também é perigoso. Bom, motivação. Os colegas afamam suicídio e desejo de matar. O que é que motiva esses ataques, né, dessas pessoas? A conclusão. Uma equipe multidisciplinar de avaliação de ameaças, em conjunto com as políticas, ferramentas e treinamentos apropriados, é a melhor prática para evitar futuras tragédias. Tais avaliações devem sempre ser cientificadas às autoridades de segurança pública na medida em que as circunstâncias graves sejam identificadas. Gente, qualquer coisa eles pedem para entrar em contato com eles urgente. Não ficar, será? Não. Tem que entrar em contato. O que fazer durante um ataque? Corra, esconda, defenda-se. É isso que eles passaram um vídeo pra gente, né? Corra, não dá para correr? Esconde. Não deu para esconder? Defenda-se. O que fazer durante o ataque? Lute. Não deu nenhuma daquelas. Ó, em último caso, se você não conseguiu correr, se esconder e não tiver nenhuma outra opção, lute com a ameaça. Seja agressivo, grite e esteja convicto de suas ações. Não lute de maneira justa. Eu vou lutar, ele está usando um porrete, eu vou usar também. Não, você tem que estar além dele. Procure por objetos que possam servir de armas improvisadas e que incapacitem a ameaça o mais rápido possível. Sobreviva utilizando todos os meios necessários. Todos os meios necessários. Foi a polícia que falou. Eu me lembro uma vez que um senhor pulou no carro da minha mãe, ela ficou assustada, mas ele estava alcoolizado e deixou os documentos, minha mãe chamou a polícia. E minha mãe perguntou, nesse caso, o que eu faço? Ele pulou na frente do carro, o policial falou assim, passa por cima, porque você não sabe o que é. Então, é na defesa, né? A sobrevivência é tua. Ai, é duro falar isso, né? Mas é um horror, né, gente? A que ponto nós chegamos? Bom, e por fim, né, gente? Ligar no 190 quando estiver seguro depois de um ataque. Aí, sei lá, a gente pode sofrer isso em restaurante, pode estar na rua, sei lá, né? Então, isso foi o que a gente foi lá ver. Eu queria fazer muito pessoalmente isso, mas as mães estão muito preocupadas se amanhã traz aluno, tem escola cancelando prova, tem escola cancelando aquilo. Não foi isso que eles pediram pra gente fazer. Pediram para acalmar todos e vida que segue, né? Eu particularmente vou respeitar quem não quiser trazer. Eu acho que cada um sabe o que vai dentro do seu coração. Fiquem à vontade, a gente vai estar aqui, a escola vai funcionar. E eu acho que a gente poderia marcar uma reunião presencial. Eu pensei em fazer o Zoom, lembra? Mas vai ficar tão informal. Eu acho que as pessoas que estão interessadas em alguma coisa, eu acho que a gente podia marcar depois do feriado e a gente vir aqui pessoalmente a gente conversar, tá, gente? Eu estou super à disposição. Vou fazer o que for possível, né? E o impossível também, eu acho que nessas alturas, né? Depois disso tudo, treinei muito arco e flecha, eu tenho um arco profissional, uma besta, já deixei do lado da minha cama, falei, qualquer coisa eu tenho aqui, né? É um horror pensar nisso, mas, né, diante disso a gente não sabe. Então, gente, eu me coloco à disposição. Vou colocar esse material também no grupo, tá? Vou primeiro colocar o vídeo, eu vou talvez salvar no Google Drive e compartilhar com vocês. E o material também, tá? Qualquer coisa estou à disposição, tá? Desculpa não ter podido atender, mas a gente está com bastante coisa para fazer aqui, porque, como eu falei para vocês, em primeiro lugar são as crianças, tá? Muito obrigado, até mais.